Zombador. Ils ont oublié tout le bien que Job avait fait. Esqueceram todo o bem que Jó fez para eles. Les amis là, Aqueles avec amigos ce sort, com que eles peuvent saem, t'abandonner, podem te abandonar, peuvent te quitter. podem te deixar. Au lieu de venir au culte, non, je passe du temps avec mes Ao amis. invés de vir no culto, não, eu passo o tempo com meu amigo. Vraiment stress. Eu vou tirar stress. Beaucoup stressé. Esse pode ter muito stress. Eu tenho que apanhar ar. À la couper à peine. Vai colocar calção Toi, branca, vai na praia. tu ne connais rien. Toi. Você não conhece nada. Não conhece nada. Tu ne connais pas comment la vie fonctionne. Não sabe como funciona a vida. Il y a des gens qui se disent amis, Tem pessoas que chamam mais ils amigos, sont amis de ta position. mas são amigos da sua posição. Quand tu vas chuter, Quando vai tu cair, ne verras personne. não verá ninguém. Tout le monde sera contre toi. Todo mundo será contra você. Tu vas te demander ce que c'est. Vai se perguntar, são eles? Et ils vont commencer à raconter des choses sur toi. Eles vão começar a contar coisas Oui, sobre parce que você. tu Falamos com ele, mas não escuta. Ele não escuta ninguém. Les hommes sont les amis. Ele não escuta ninguém. Oh, amigo. Dès que ça change, Quando muda a le situação, discours change. o discurso muda. Ele não escuta. Non, il est en prison. Ele está preso. Oh. Mais c'est ton ami. Papa, Tolo. Mas ele é teu amigo. Oh, papai. Falamos em pedidos, você não ouve. O problema dele é. O problema é que ele não escuta. Somos amigos, mas. Eu estou inteligente. Você abandonou o amigo? O Jó foi abandonado. O que eram amigos viraram zombadores. Tem pessoas aqui que não podem sacrificar um amigo por Deus. Espera, verá um dia. Tu verras que l'homme est l'homme. Você verá que homem é homem. Dieu reste Dieu. E Deus fica Deus. L'homme est l'homme. O homem é homem. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Alléluia. Amém. Non seulement les amis étaient partis, Não só que amigos foram, mais il a perdu la dignité. mas ele perdeu a Il a perdu la dignidade. réputation. Perdeu a sua Des reputação. personnes qui les considéraient. Pessoas que consideravam Lui me ele. dit, j'étais le père des orphelins. Disse, eu fui o pai dos homens. J'étais les yeux des aveugles. Eu era o Ceux qui ne olho savaient pas où manger, dos cegos. venaient manger chez moi. Quem não tinha onde Mais comer, aujourd'hui, vinham tout comer le na minha monde casa. se moque de moi. Mas hoje, todo Il a mundo zomba de perdu. mim. Ele perdeu. Si seulement les gens connaissaient la vérité, Irmão, se só os homens podiam pensar a verdade, tout le monde chercherait Dieu. todo mundo buscaria Deus. Moi, je me suis toujours plein de gens qui disent, je n'ai pas du temps pour le papa lui. É Tu certo. ne connais pas le monde, Das comment pessoas ça que dizem, fonctionne. papai, Surtout le monde des eu tenho Américains. para Deus. Ça, c'est le monde des donnants-donnants. Essa ainda nesse país. L'Américain te sourit. Esse é Il país te dit, de dar good job. e dar. O americano pode dar um Parce que tu travailles sorriso. pour eux. Dès que tu tombes malade, Bom trabalho. Porque você il te trabalha donne para quelques eles. semaines, Quando você fica doente, tu ne te rétablis pas, ele te dá uma la semana. société ne veut pas faire Se a n'importe sua quoi. saúde não volta ao normal, a On engage quelqu'un d'autre. empresa não pode parar por causa sua. On te laisse au Eles vão garage. colocar uma outra pessoa. Il Você faut fica voir na comment tu garagem. t'es battu pour produire la quantité E qu'il te faut. você tem que ver como você se matava para produzir uma quantidade enorme. Alléluia. Job a perdu sa position. Jó perdeu a sua Il a posição. perdu la considération. Perdeu a Ça ne consideração. s'est pas arrêté là. Não parou por aí. Job est tombé malade. O Jó caiu e ficou Il a doente. attrapé le cancer de la peau. Ele pegou o câncer da pele. Corps complètement détruit. O corpo completamente C'est tout ce qui pouvait lui destruído. rester. É tudo que lhe Son ficou. corps. O seu corpo, Sua saúde. a sua saúde. Job avait tout perdu. O Jó perdeu tudo. Un, les biens. Os bens. Deux, 2, les enfants. filhos. 3, 3, son mariage. seu casamento. 4, 4, ses amis. seus amigos. 5, 5,
sa position sociale. A sua posição social. 6. Sa dignité. 6. A sua dignidade. Sa réputation. A sua reputação. Il a perdu aussi sa santé. Também a sua saúde. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Não sei o que você perdeu. J'ai dans cette église des personnes ici. Ils comparent leur vie en Afrique et leur vie ici, c'est très différent. Quando compara a sua vida na África em relação aqui, é diferente. Eles Il y a des gens parmi vous ici. Tem pessoas no mundo de nós. Le fait de venir ici, o efeito de vir aqui, ils nous ont perdu. Eles perderam. Ils étaient mieux eles eram melhor en Afrique ici. Na África do que aqui. Ils se retrouvent aqui se acha dans des maisons avec des punaises. Na casa com bichos. Ce qui est bon ici, c'est seulement parce que il n'y a pas de poubelles partout comme il y en a de l'autre côté. Mais tu ne veux pas travailler comme tu travailles là comme esclave pour gagner ce que tu gagnes. Você não poderia trabalhar como trabalha aqui para ganhar o que ganha. Seulement que tu ailles en Chine quand tu retournes. Bastava você dar uma volta na China, na volta. Et aujourd'hui, mas hoje, se lève à 4 heures. Acorda às 4 horas. Se lève à 4 heures. Acorda às 4 horas. Avec un dos comme ça. E volta até quand cette personne compare sa vie, quando ele compara a sua vida, é uma perda. Tu es en train de demander les informations là qu'on m'avait données. Est-ce que je suis en Amérique ou je suis ailleurs? Si on est là, tu es aux États-Unis, ici c'est l'Amérique. Você até se pergunta, mas será que as informações que eu tinha indo aqui? Sim, você está nos Estados Unidos. Et maintenant il a fermé ici. Aqui está fechado agora. L'Amérique ne me donne pas le droit d'aller même au Canada ici. A América não dá nele a oportunidade de dar uma volta, mesmo aqui perto do Canadá. Você perdeu isso. Perdu des choses. Você perdeu coisas. Tu as perdu la position. Você perdeu a sua posição. Tu pensais qu'en arrivant ici, você pensou que vindo aqui, tu allais trouver les dollars sur la route. Ia encontrar dólar na rua. Il y a des gens qui regrettent ici. Tem pessoas que lamentam. Je me souviens, l'un d'eux c'est celui-ci. Eu me lembro, deles é esse. Esse aqui. Est-ce que vous savez que cet homme conduisait l'hélicoptère? Você sabe que esse homem conduzia o helicóptero? Este homem aqui. Ele voava com um helicóptero. Oui. Ele? C'est un monsieur, cet homme. É senhor. Un grand monsieur. Senhor, sim senhor. Aujourd'hui, il est en train d'amener des caca, des gens compliqués. Hoje ele tinha cocô das pessoas complicadas. Je me souviens, Bernard, c'est qu'il faut quand il s'assoit, il dit, est-ce que c'était bien de venir? De vez quando ele está se pergunta, será que era melhor vir aqui? C'était quelqu'un de très haut. Je vous dis la vérité. Eu digo a verdade, era uma pessoa de alto nível, esse Bernard. Bernard ici volait avec l'hélicoptère. Esse Bernard voava com o helicóptero. Il maniait l'hélicoptère. Ele manipulava o helicóptero. Mais il est là au chef debout de 8h à 20h. Mas ele está no shelter de pé das outras 20 horas. Il dort debout. Ele cabeceia de pé. Écoutez. Escuta. Regardez moi. Olha para mim. Alléluia. Amém. Moi je crois. Eu creio que Deus pode rétablir Bernard. Que Deus pode restabelecer o Bernard. Job avait tout perdu. O Jó tinha perdido tudo. Mais il n'avait pas perdu Dieu. Mas não tinha perdido Deus. Il n'avait pas perdu son intégrité. Não tinha perdido a sua integridade. Il n'avait pas perdu sa foi. Não tinha perdido a sua fé. Il n'avait pas perdu son espérance. Não tinha perdido a sua esperança. Tu peux tout perdre. Você pode tudo perder. Cette semaine, é nessa semana de restauração. Eu creio que Deus pode restaurar pessoas aqui. É possível. É possível. Amém. Amém. J'ai pris tous les jours pour Bernard. Moi. Eu oro todos os dias para Bernard. Nas minhas orações. Parce que c'est un comment monsieur.
Mas como o Senhor pode se sacrificar? Un individu là qui tombe sur lui. Uma pessoa lá que grita contra Il ne se ele. retrouve pas. Ele se lembra, não se Mais lembra. quelquefois, il a des réactions compliquées au boulot. De vez ele tem reações Parce qu'il voit ce qu'il était. no Et il trabalho. voit des individus qui lui disent Ele des vê choses. o que era e compara a gente que diz coisas contra ele. Je les comprends quelquefois. Eu compreendo ele de Quelqu'un vez. qui était là, Alguém que estava lá no cima. mais Dieu peut rétablir les choses. Mas Deus pode restaurar. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous rétablir? Será que você crê Je que ne sais Deus pas pode parmi restaurar? les choses que Job avait perdues, qu'est-ce que toi tu as perdu? Em relação a coisas que o João perdeu, o que você perdeu? Peut-être tu as perdu les biens, Talvez perdeste bens, les avoirs. os terros. Je vous dis, il y a dans cette église des personnes qui n'ont jamais travaillé chez quelqu'un. Digo para vocês que nessa igreja tem pessoas que nunca trabalharam para alguém. Faisaient des affaires et ça marchait. Fazia negócio e dava certo. Et aujourd'hui, avec un palais, Mas hoje aí com uma vassoura. on doit. Oh meu Deus. Oh, Est-ce que tu sais que toi, tu peux commencer une affaire ici? será que você sabe que pode começar um Tu crois que negócio c'est aqui? possible? Você crê que é Commence possível une affaire ici. começar um negócio Et ça marche. e dar certo? Parce que tu as ces dons-là. Porque você tem aquele dom. Isto pode dar certo. Tu as un esprit indépendant. Você tem espírito Tu sais independente. créer ton affaire et gérer tes Você sabe criar seus negócios. Mais tu te gerir. retrouves dans un monde compliqué. Mas você se encontra num mundo complicado. Alléluia. Est-ce que d'ailleurs je peux parler enfin dans les vides? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être rétablis ici parmi nous? Agora, talvez que estou falando em vão. Será que tem aqui pessoas que querem se restabelecer? Est-ce qu'il y a des Restaurar. hommes et des femmes qui veulent être rétablis? Será que tens aqui irmãos ou irmãs que querem a restauração? Job avait perdu la prospérité. O João perdeu a prosperidade. Il avait perdu ses propres enfants. Ele perdeu seus próprios filhos. Il a perdu son mariage. Perdeu seu casamento. Il a perdu ses relations, ses amis. Ele perdeu as suas relações, amigos. Il a perdu la dignité. Ele perdeu a dignidade. Job a perdu la santé. O João perdeu a saúde. Mais il n'avait pas perdu Dieu. Mas não perdeu Deus. Si tu as Dieu, Se você tem Deus, le rétablissement est possible. a restauração é possível. Alléluia. Amém. Job 42, João 42, verset 10 jusqu'à 17. de 10 até 17. Job 42, João 42, 10 10 à 17. 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien lire ici? Será que aqui tem alguém que pode bem ler Rapidement. rapidamente? Job 42, 10 à 17. João 42, Oui, 10 Eliezer, até la 17. masse. Amen. L'Éternel O Eterno, rétablit. Nous parlons de rétablissement. nós falamos de restauração. Dieu est celui qui rétablit. Deus é aquele que restaura. Et Dieu n'a pas besoin des années pour te rétablir. Deus não precisa de anos para te restaurar. Il a les moyens. Ele tem meios. Il sait qui il peut toucher pour faire quoi. Ele sabe quem tocar para fazer o quê. Est-ce que tu peux répondre? Será que você pode? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui Quand Job eut prié, nous allons nous engager dans la prière cette fois. Nós vamos nos engajar na oração. Quando ele Nous for, ferons toutes sortes de prières. faremos todo tipo de oração. Le vendredi, Na sexta-feira, jour de rétablissement. o dia de restauração, Nous prierons oraremos jusqu'à ce que ton histoire change. até que a sua história Dieu vai n'a mudar. pas besoin des années. Deus não necessita anos. Dieu a besoin de ta foi. Deus necessita da sua Il fé. a besoin seulement de ton engagement. Só quer o seu engajamento. Il veut seulement que tu trouves du temps pour lui. Ele só quer você encontrar tempo Lui, para il ele. est prêt à te rétablir. Ele está pronto a te restaurar.
l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il le double. C'est possible. É possível. O duplo. Qui peut croire cela? Quem pode crer nisso? Est-ce que toi tu peux croire? Será que você crê? Que Dieu peut te donner le double. Que Deus pode te dar o duplo. C'est Dieu qui l'a rétabli. É Deus que restaurou. Ne compte pas sur tes moyens. Não conta sobre os seus meios. Mais tu peux compter sur le Seigneur. Pode contar sobre Deus. C'est possible avec Dieu. É possível com Deus. Qui peut garder l'espoir? Quem pode guardar a esperança? Dieu peut restaurer ta dignité. Deus pode restaurar a sua dignidade. Personne ne te respecte. Ninguém te respeita. Mais Dieu peut imposer le respect chez les gens. Deus pode impor o respeito. Dieu peut imposer Deus pode impor le respect. o respeito. C'est une affaire de foi. É questão de fé. Tu peux continuer? Você pode continuar. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job. Tous ceux qui avaient fui là. Écoutez, il y a un verset qui m'a toujours fait du bien dans la Bible. Dieu dit, j'efforcerai tous tes amis à se prosterner devant toi. Eu amo um verso lá que diz que Deus diz que eu vou obrigar os seus amigos a se prostrar diante de você. Tous les individus là, todos os indivíduos peuvent venir vir comme les frères de Joseph. Como os irmãos de José. Tu es notre boss. Você é nosso patrão. Nous sommes tes esclaves. Somos seus escravos. Est-ce que Dieu peut faire cela pour toi? Será que Deus pode fazer isso para você? Você crê? Que ces gens-là qui parlent mal, que pessoas que falam mal, você pode mudar de linguagem. Deus pode obrigar eles a fazer. Não perca um só dia nessa semana. Queremos orar. Buscar o Deus que restaura. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans la maison, dans sa maison plutôt. Ils le plaignirent et le consolèrent et tous les malheurs de l'Éternel, tout le malheur que l'Éternel fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premiers. Il a reçu ele recebeu plus que tout ce qu'il avait perdu. Mais do que tudo que perdeu. Voyez-vous? Dieu peut rétablir ta santé. Est-ce que tu crois? Deus pode restabelecer a sua saúde. Dieu peut rétablir ta santé. Deus pode restabelecer a sua saúde. C'est Dieu qui t'a créé. É Deus que te criou. Seul il possède des pièces de rechange pour ton corps. Só ele possui peças de troca do seu corpo. Deus pode te restaurar. Oui. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux. Il en avait 7 avant. Ele tinha 7 anos. Agora tem 14. 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils. Ah, encore il a eu des enfants. E ainda teve filhos. Toi, tu avais fait un avortement. Você abortou? Tu avais perdu un enfant. Perdeu um filho? Dieu peut te donner 7. Deus pode te dar 7. Dieu peut te rétablir. Deus pode Dieu, ce n'est pas un homme. É o Deus, não é o homem. Quand Dieu prend en charge Quando Deus se encarrega de alguém, il te comble de joie. Ele te enche de alegria. Et Dieu, c'est un consolateur. E Deus é consolador. Il donna à la première le nom de Jénima, et à la deuxième le nom de Kétia, et à la troisième celui de Kéren à Puc. Il y a des gens qui ont le nom de Kétia, ils ne savent même pas d'où viennent ces noms. Pessoas que têm o nome de Kétia não sabem de onde vem aquele nome. São filhos de Jó. Et on dit qu'elles étaient belles, plus que toutes les filles. Est-ce que c'est ça? Dis un peu là. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Não tinha linda menina como filhos de Jó. Il va te rétablir en te donnant des choses exceptionnelles. Quando Deus vai te restaurar, Ele vai fazer dando para você coisas excepcionais. Você crê que é possível? Dieu peut te donner mieux. Deus pode te dar melhor. Cet homme-là qui t'a ridiculisé, aquele homem que te zombou, Dieu est capable de te donner mieux que lui. Deus pode te dar melhor do que ele. É possível. Qui croit? Quem crê? Est-ce que vous croyez? Será que você crê? Tu peux t'asseoir.
pode se sustentar, tu peux incliner ta tête. pode inclinar sua cabeça. Dis à Dieu, diga a Deus, je te dis merci diga o teu obrigado, parce que je suis vivant. porque sou vivo, Parce que je suis vivant, porque eu vivo. je crois que tu peux me rétablir. Creio que você pode me Je crois Eu que creio tu peux commencer une histoire. que você pode começar uma nova história, Une histoire de consolation. uma história de Je consolação. crois Eu creio que tu peux me donner au-delà de tout ce que j'avais perdu en você Afrique. pode me dar mais do que eu perdi. Tout ce que j'avais perdu pendant le voyage en venant ici. Tudo que eu perdi na Tu peux me donner viagem, le double de você cela. pode me dar o duplo. Seigneur, j'ai besoin de toi. Senhor, eu preciso de J'ai besoin d'être rétabli par toi. Eu preciso de ser restaurado por você. Donne-moi l'occasion Dê-me a ocasião de chercher ta face. de procurar a sua face. Prions au nom de Jésus. Oremos em nome de Jesus. Possible de vivre, même pas possible de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, y voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible.